Você acha que conhece a história de Anne Frank? A menina judia escondida em um anexo, escrevendo seu diário, um símbolo de esperança inabalável. Nós aprendemos na escola sua famosa frase: apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Essa é a imagem que ficou, a de uma santa secular, otimista diante do horror. Mas e se essa imagem for apenas uma parte da verdade? E se a Anne Frank real, que vive e respira naquelas páginas, fosse infinitamente mais complexa, mais sombria e, por isso mesmo, muito mais humana? Hoje, não vamos recontar a história que você já sabe. Vamos fazer algo diferente. Vamos nos tornar detetives da alma. Com o diário como nossa única ferramenta, vamos mergulhar na psique de uma adolescente forçada a amadurecer rápido demais. Vamos ler nas entrelinhas para ouvir o que ela não dizia em voz alta. Prepare-se para conhecer a Anne, que sentia uma raiva avassaladora, que lutava com a própria identidade, que explorava o mundo com uma mente brilhante e que talvez temesse mais o esquecimento do que a própria Gestapo. Esta é a história não do símbolo, mas da pessoa. A história do que o diário realmente revela quando paramos de procurar a heroína e começamos a enxergar a garota. O que torna um diário pessoal um dos documentos mais importantes da história. Não é só o contexto, é a honestidade brutal. A não escrevia para nós, escrevia para Kerim, sua amiga imaginária, a única que podia conhecer seu eu verdadeiro. Por isso, seu diário é um campo fértil para uma análise psicológica. Pense nisso, 8 pessoas, confinadas em um espaço minúsculo por mais de 2 anos. Esse ambiente não era só uma prisão física, era uma estufa psicológica, que intensificava cada emoção. Nossa jornada hoje vai desconstruir esse ícone. Primeiro, vamos analisar a famosa esperança de Anne, mostrando como era, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência, uma escolha diária, e não um sentimento natural. Depois, mergulharemos na sua turbulenta busca por identidade, o conflito entre suas duas Annes. Em seguida, vamos explorar a parte mais incômoda do diário, sua raiva, especialmente a fúria contida contra sua própria mãe. E, por fim, vamos tocar no medo. Não apenas o medo óbvio da morte, mas os medos existenciais que a assombravam. Ao final, espero que você veja Anne Frank não como um mártir distante, mas como alguém incrivelmente real, cuja luta interna, em muitos aspectos, espelha as nossas. A diferença é que a dela ocorreu no palco mais brutal da história. Vamos começar pela frase que define Anne Frank para o mundo. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. É uma citação poderosa e, isoladamente, enganosa. Ela foi escrita em julho de 1944, menos de um mês antes da prisão. Usá-la para resumir 2 anos de confinamento é como julgar um filme pelo seu último segundo. Para entender o peso dessa frase, precisamos ver a batalha que a antecedeu. A esperança de Anne não era um estado de espírito, era uma estratégia de guerra psicológica. Ela não era ingênua, ela sabia exatamente o que estava acontecendo lá fora. Em março de 1944, ela escreveu: quase todas as noites vejo essas procissões de pessoas boas e inocentes, caminhando e caminhando, derrubadas por alguns que as tratam como a pior escória. Isso não é otimismo. É testemunho, dor e impotência. A imagem mais poderosa que ela usa para descrever seu estado não é de esperança, mas de desespero. Em maio de 1944, ela diz: sinto-me como um pássaro engaiolado, cujas asas foram brutalmente arrancadas, e que, na mais completa escuridão, se atira contra as grades de sua estreita gaiola. Saia! Saia! Grita uma voz dentro de mim. Essa é a Anne real, uma alma mutilada ansiando por liberdade. Então, como essa mesma pessoa pode acreditar na bondade humana? A resposta é que uma coisa não anula a outra. A esperança dela não era a ausência de desespero. Era o que ela fazia apesar do desespero. O diário era sua arena. Escrever sobre esperança era, muitas vezes, um esforço para convencer a si mesma. Era um mantra, uma autoterapia para não sucumbir à loucura que ela via tão claramente. Em novembro de 1943, ela questiona: por que os milhões são gastos em guerra cada dia, e nenhum centavo está disponível para a medicina, para os artistas, para os pobres? Por que as pessoas são tão loucas?
Essa é a pergunta de uma mente analítica, não de uma sonhadora. Ela via a hipocrisia do mundo, e é por ver tudo isso com tanta clareza que sua eventual afirmação sobre a bondade se torna tão monumental. Não é a fé de quem não vê o mal, é a fé de quem olha o mal nos olhos e, por um ato de pura vontade, decide que ele não pode ser a história completa. Em situações de trauma extremo, a mente busca formas de sobreviver. Para Anne, era a intelectualização, era a busca por um propósito. Ela precisava acreditar em um futuro, porque a alternativa a aceitar que seu sofrimento era inútil era psicologicamente insuportável. Portanto, a famosa frase de Anne não é um sinal de ingenuidade, é a cicatriz de uma longa batalha. A esperança não era uma luz suave que a guiava, era uma chama teimosa, que ela protegia com as próprias mãos no meio de uma tempestade, recusando-se a deixá-la apagar. E essa imagem, a de uma guerreira lutando por sua luz interior, é muito mais poderosa do que a de uma santa que nunca conheceu a escuridão. O anexo secreto, ao mesmo tempo que a aprisionava, deu a Anne algo raro, tempo infinito para a introspecção. Longe da sociedade, ela mergulhou em si mesma, e o resultado é um dos retratos mais detalhados da mente adolescente já escritos. O centro de tudo é o seu conflito entre as duas Annes. Em agosto de 1944, 3 dias antes de ser presa, ela escreveu: "Tenho, por assim dizer, uma dupla personalidade. Uma lida com a minha alegria exagerada, minha zombaria. Essa é a Anne que as pessoas conhecem. A outra face, porém, é a minha melhor e mais profunda. Mas ninguém a conhece. Vamos analisar isso. A Anne de fora era sua armadura. A garota, tagarela, a palhaça engraçadinha, era um mecanismo de defesa. Se ela fizesse a piada primeiro, o julgamento dos outros doeria menos. Mas é a Anne de dentro que era seu verdadeiro eu. A Anne pura, mais profunda, mais bela. Essa era a Anne que pensava sobre a vida, a morte, o amor e o sentido de tudo. E o diário, Queri, era o único lugar no universo onde essa Anne podia existir livremente, sem medo de ser ridicularizada. A maior parte de sua angústia vinha desse conflito. Ela se sentia desesperadamente incompreendida. Se eu fico séria por um minuto, todos pensam que estou doente, fazem-me engolir pílulas para dor de cabeça. Não aguento isso. É de partir o coração. Seu crescimento intelectual não era celebrado, era tratado como sintoma de uma doença. Seu confinamento não era apenas físico, mas também emocional e intelectual. Esse conflito se manifesta em tudo, inclusive em sua relação com Peter Van Pels. O sótão, onde eles se encontravam, era um santuário. Mas mesmo ali, a analista dentro dela não descansava. Ela se perguntava se era amor de verdade ou apenas solidão. Ela ansiava por uma conexão de almas, não só de corpos. Seu despertar intelectual era igualmente poderoso. Ela não estava apenas passando o tempo estudando, estava se preparando para uma vida que insistia em acreditar que teria. Ela sonhava ser jornalista, escritora, e aqui chegamos a uma de suas passagens mais proféticas, de abril de 1944. Não consigo imaginar viver como uma mãe, Senhora Vandar, e todas as mulheres que fazem seu trabalho e depois são esquecidas. Preciso ter algo além de um marido e filhos. Quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Essa era sua ambição. Ela não queria apenas sobreviver, queria transcender. O diário, que começou como um amigo secreto, tornou-se o veículo para essa ambição. A identidade que ela forjou na solidão e no medo, a Anne de dentro, seria a que o mundo inteiro conheceria, concedendo a ela a imortalidade que tanto desejava. Essa jornada para descobrir a pessoa real por trás do ícone é o que fazemos aqui. Se histórias que desafiam narrativas simples te interessam, considere se inscrever para não perder a próxima. Sua inscrição nos ajuda a continuar. Agora, vamos à parte mais sombria da psique de Anne, sua raiva. Nenhuma análise de Anne Frank é honesta sem encarar a emoção mais crua de seu diário, a raiva. A raiva de Anne é disruptiva. Ela nos lembra que o sofrimento não necessariamente enobrece. Muitas vezes, ele só irrita e gera ressentimento. E é nessa raiva que Anne se torna palpavelmente humana. O anexo era um caldeirão de tensões. 8 pessoas, 24 horas por dia. O menor atrito se tornava uma crise. E Anne era a cronista implacável dessa disfunção. Suas descrições dos outros são mordazes.
Sobre a senhora Van Daan, diz que é fútil e egoísta. Sobre o senhor do céu, o dentista com quem dividia o quarto, era ainda mais dura. É fácil julgá-la como uma adolescente mal-humorada, mas sua raiva era a reação natural à aniquilação de sua autonomia. Cada crítica era um pequeno ato de rebelião, uma tentativa de afirmar sua individualidade em um lugar que a esmagava. No entanto, o epicentro de sua fúria era sua própria mãe, Edith. As passagens sobre ela são as mais difíceis de ler. São o testemunho de um relacionamento fraturado, amplificado até o ponto de ruptura pelo confinamento. Mamãe é um exemplo para mim, mas um exemplo de como eu não devo ser, ela escreve. E mais tarde, eu simplesmente não posso suportá-la. Eu não a amo. A crueza é chocante. Anne se sente totalmente desconectada da mãe. Ela a vê como sentimental e crítica, enquanto idolatra o pai, Otton, a quem considera seu ideal. Para Anne, a mãe representava um futuro que ela rejeitava, o da dona de casa esquecida. Do ponto de vista psicológico, o que vemos é um processo normal de individuação adolescente, mas levado a um extremo doentio pela situação. Toda adolescente precisa se diferenciar da mãe, mas Anne não tinha espaço para isso. Não podia bater a porta, não podia sair. A angústia ficava presa, reverberando. É crucial lembrar que esta é apenas a perspectiva de Anne. Não temos o diário de Edith. Sabemos que Edith sofreu imensamente com a rejeição da filha. A tragédia era mútua, aprisionada nas mesmas paredes. Perto do fim, há lampejos de mudança. Anne começa a ver a mãe com mais nuance, a reconhecer seu sofrimento. Mas a reconciliação nunca teve tempo de acontecer. A raiva de Anne não a torna menos admirável. Pelo contrário, a torna real. Ela nos mostra que, mesmo no meio de uma luta histórica, as batalhas pessoais continuam, mais intensas do que nunca. O diário nos nega uma narrativa limpa e nos apresenta uma heroína falível, que lutava contra monstros externos e internos. E essa honestidade sobre seus sentimentos negativos é uma das maiores fontes de poder de seu testemunho. Quando pensamos no medo de Anne, pensamos na batida na porta. E esse medo era real, uma presença constante. Mas o diário revela medos mais profundos. Medos existenciais. Anne não tinha medo apenas de morrer, ela tinha medo de que sua vida não tivesse significado. Um de seus maiores medos era o de ser esquecida. Sua famosa ambição de continuar vivendo mesmo depois da morte era um grito contra o projeto nazista de apagar não apenas vidas, mas a própria existência de um povo. A escrita era sua arma contra esse apagamento. O ato de escrever era uma afirmação existencial. Ao registrar seus pensamentos, ela insistia: eu existo, eu estou aqui, minha vida tem valor. Cada página era uma vitória contra o esquecimento. Outro medo profundo era o da perda de sua própria humanidade. Ela temia que o confinamento a transformasse em algo que não reconheceria. Ela via os outros se tornando mais mesquinhos sob pressão e temia que o mesmo acontecesse com ela. Sua luta para manter seus ideais era uma luta para preservar sua própria alma. E havia o medo do potencial desperdiçado. Ela era uma mente brilhante trancada no momento em que deveria estar explorando o mundo. Eu anseio por andar de bicicleta, dançar, assobiar, olhar o mundo, me sentir jovem e saber que sou livre, ela escreve. Essa dor é uma das correntes mais tristes do diário. A escrita era sua única forma de explorar. Se não podia viajar fisicamente, viajava em sua mente. O diário era seu laboratório para a vida. Nele, ela era livre. A escrita não era um registro de sua vida confinada. Era a criação de uma vida paralela, rica e vibrante, que ninguém podia tocar. Era sua forma de manter a mente afiada, o espírito vivo e o medo à distância. Quando a polícia arrombou a porta, eles prenderam Anne Frank, mas não conseguiram capturar Kerin. O diário, esquecido no chão, permaneceu. E nele, a essência de Anne, com todos os seus medos e sonhos, foi preservada. Seu maior medo, o de ser esquecida, foi ironicamente derrotado pela ferramenta que ela usou para combatê-lo. Ao fim desta jornada, a imagem que emerge de Anne Frank é a de alguém muito mais desafiador e poderoso do que o ícone da esperança. A verdadeira Anne não era uma santa, era uma pessoa. E é em sua humanidade completa que reside seu poder. Vimos que sua esperança era uma arma, não um sentimento passivo. Vimos sua luta para ser real em um mundo que a sufocava. Não ignoramos sua raiva, que a torna palpável e nos mostra uma vítima que se recusou a ser dócil.
e entendemos que seu maior medo não era a morte, mas a insignificância, e que a escrita foi sua salvação. Reivindicar a humanidade de Anne Frank é aceitar todas essas partes. É entender que se pode ser esperançoso e desesperado, corajoso e apavorado, tudo ao mesmo tempo. Seu diário não é importante apenas por nos contar sobre o Holocausto. É importante porque nos conta o que significa ser humano sob pressão extrema. A verdadeira lição de Anne talvez seja que a humanidade, em si complexa, confusa, contraditória e resiliente, é o que vale a pena preservar. Ela queria ser uma escritora, e se tornou uma das mais importantes, não por inventar ficções, mas por ter tido a coragem de contar a verdade sobre uma única e extraordinária vida, a sua. Espero que esta análise tenha oferecido uma nova perspectiva sobre Anne Frank. Se você sentiu que viu uma nova camada dessa história, que se conectou com a pessoa por trás do símbolo, por favor, deixe um curtir no vídeo. Isso nos ajuda imensamente. E se ainda não for inscrito, este é um ótimo momento para se juntar à nossa comunidade. Adoraria saber sua opinião nos comentários. Qual aspecto da psicologia de Anne mais te surpreendeu? Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se que as maiores histórias, muitas vezes, não estão nos grandes eventos, mas nos silenciosos sussurros da alma humana. Até a próxima!